Olha, nós instituímos ou demos sequência a um modelo de gestão que buscava fazer inclusão social, inclusão econômica, cuidar das pessoas. E, para isso, aceleramos um planejamento que iniciou lá no governo de Wagner, de melhoria da infraestrutura do Estado, para que essa nova infraestrutura pudesse ser capaz de atrair investimentos. E chegamos, nesse período, colocando a Bahia, por exemplo, como o estado que tem a maior geração de energia limpa do país, solar e eólica. Isso é um marco, eu diria, não só nacional, mas internacional. E só este elemento foi capaz de gerar uma capilaridade grande de melhoria de renda econômica, de emprego, em várias cidades do semiárido baiano. Hoje a Bahia tem o maior parque instalado de energia eólica e solar e em implantação também tem o maior volume em processo de implantação. Ou seja, a Bahia é líder nacional e isso se refletiu numa capilaridade de inclusão social. Mas, ao mesmo tempo, diferente do que muitos pregam, eu vejo a imprensa de forma cotidiana falar de uma suposta dicotomia, oposição entre desenvolvimento, geração de emprego e cuidado com as contas públicas, a responsabilidade fiscal. Nós aqui conseguimos fazer, graças a Deus, as duas coisas, ou seja, cuidando da conta pública, reduzindo o custeio, e esta redução de custeio se transformou em investimento, o que nos propiciou hoje estar ocupando, eu diria, o segundo lugar, 8 anos seguidos, do volume de investimento público no Brasil, só atrás do estado de São Paulo. Hoje o debate do chamado mercado ou da imprensa é em relação ao teto de gastos. E eu fico, às vezes, observando como pouco se fala da qualidade do gasto público. E eu diria que a qualidade é muito mais importante do que só o debate do teto de gasto. Isso é fácil de comparar, basta olhar uma família. Se um pai de família ou uma mãe de família gasta em consumo muito mais do que ele recebe de salário, ele vai ficar com endividamento, pagamento de juros. Agora, se essa família resolve fazer algum investimento de uma loja, de algum investimento produtivo, e contrai um empréstimo responsável, ou faz o investimento de forma responsável na compra de uma máquina, na montagem de um armarinho, de uma padaria, de uma máquina, e começa a produzir, obviamente, a renda dessa família vai crescendo na medida que essa produção cresce e o bem-estar dessa família também. Então, esse é um bom investimento, ou seja, a família se endividou, mas nos meses seguintes houve uma melhoria substantiva da qualidade de vida, da renda dessa família. Isso vale também para o Estado, para a coisa pública. Se você cuida da qualidade desse gasto, que nesse caso eu prefiro chamar de investimento, é um bom investimento. Então, o que nós fizemos ao longo desse período foi trocar custeio, um gasto ruim, por investimento, por um gasto bom, ou seja, construção de escolas em tempo integral, com todos os equipamentos, construção de hospitais, de policlínicas, de estradas, de pontes, enfim, de uma infraestrutura capaz de atrair investimentos, de escolas capazes de formar uma mão de obra melhor, de promover a inclusão social, de salvar vidas humanas, assim como os investimentos, eu diria, numa infraestrutura nunca realizada na história da Bahia em saúde pública. Então, o que nós fizemos foi essa boa troca entre recursos que muitas vezes se perdiam no que a gente chama de efeito aerosol, ou seja, você gasta e depois tenta identificar para onde foi o dinheiro e não consegue identificar, e investimentos concretos, palpáveis, de melhoria da vida das pessoas. O que nós fizemos foi montar um comitê de controle do gasto público, do custeio, e esse comitê avaliava com várias instâncias se aquela despesa deveria ser realizada ou não. Em última instância, em fase de recurso, essa decisão vinha para o próprio governador tomar a decisão se aquele investimento, aquele gasto seria feito ou não.
Ou seja, com isso a gente priorizou aqueles investimentos que traziam sinergia na atração de empresas, na melhoria de qualidade de vida das pessoas e na possibilidade de mensurar isso, ou seja, avaliar o impacto desses investimentos na inclusão social e na vida das pessoas. Então, nós economizamos ao longo de 8 anos, em custeio, algo em torno de 9 bilhões de reais. Então, todo esse volume de recurso foi investido para o bem-estar, para a inclusão social, para estimular a geração de empresas e de emprego. Eu diria que fazendo um contraponto e preenchendo vazios que o próprio governo federal deixou. Eu posso citar como exemplo a área da agricultura familiar, que nós tivemos um forte investimento no governo de Lula, o investimento no governo de Dilma, mas a partir da retirada da presidenta Dilma, a partir de Temer, praticamente zerou o investimento federal na agricultura familiar. E nós tivemos que manter a parte originalmente do Estado e, eu diria, substituir a ausência desse investimento federal. E conseguimos fazer isso, inclusive, ultrapassando qualquer investimento da história recente, chegando a quase 3 bi de investimento na agricultura familiar. O mesmo eu posso dizer em relação a investimento em água e esgoto. Houve um decréscimo bastante substantivo do investimento federal em água e em esgotamento sanitário. Só para ter uma ideia, no período de Wagner, 70% de todo o investimento do Água para Todos vinha de transferências da União. No nosso governo houve uma inversão disso, ou seja, nenhum novo contrato, nenhuma nova parceria, e todo o novo investimento foi bancado com recurso do Estado. E o que foi executado era do que estava em final de execução. Então, eu diria que no nosso governo a relação se inverteu. 70% passou a ser do governo do Estado e 30% de transferência da União em água e esgoto. E na saúde, eu diria que praticamente não recebemos recurso nenhum, além dos recursos obrigatórios de transferência. Para novos investimentos, foi todo bancado com recursos do governo do Estado. Eu diria que parte do custeio também, porque muitos dos novos hospitais e unidades de saúde não tiveram coparticipação do governo, ou não foram credenciadas até hoje, ou houve um atraso bastante expressivo do credenciamento desses serviços, o que requereu que o Estado bancasse UTIs, unidades de saúde, com recursos próprios, já que não chegavam recursos da União. A Bahia é destaque nacional porque teve a continuidade de um planejamento. E esse planejamento, por questão de justiça, não começou apenas no meu governo. Ele começou no governo de Jacques Wagner, onde se definiu ali, nós definimos conjuntamente, e ao longo desse período implementamos uma estratégia para a Bahia. E essa estratégia, por ser um estado continental, a Bahia do tamanho da França é muito grande, é preciso ir superando atrasos na infraestrutura, em pontes, em estradas, em portos, aeroportos. Quanto melhor a infraestrutura de uma região, de um local, maior a capacidade desse local, dessa região, atrair investimentos, gerar emprego. Então, foi montada uma estratégia de reversão, eu diria, do gigantesco atraso da Bahia do ponto de vista da logística. E, inicialmente, no governo de Wagner, tivemos uma parceria forte com o governo federal e, depois disso, nós tivemos que avançar em projetos com recursos do Estado ou a iniciativa privada. Então, avançamos em projetos de parceria público-privado, em projetos de concessão pública, para estimular que a iniciativa privada colocasse recursos também, substituindo, portanto, a ausência de participação do governo federal. Então, é uma estratégia montada para, ao mesmo tempo, melhorar essa infraestrutura estadual, resolver problemas, eu diria, dramáticos do ser humano, um estado que tinha cidades e grandes locais de adensamento populacional sem água, por exemplo. Cidades inteiras, sede de cidades sem água. Então, nós fizemos, ao longo desse período, somando o governo de Wagner e o nosso governo, mais de 12 bilhões de reais
de investimento no programa Água para Todos. Então, esse é o maior investimento de qualquer época da Bahia. Então, isso é possível em um planejamento que se materializou em gestões que seguiram dando como prioridade o Água para Todos. Então, uma barragem entre a concepção, a análise de viabilidade, licenciamento ambiental, licitação, obra, até ela ficar pronta, você não consegue fazer isso em 4 anos, uma grande barragem. Então, você precisa de pelo menos 2 mandatos para materializar uma grande barragem, e a sequência disso, desse planejamento, é que viabilizou, eu diria, o diferencial da Bahia, e hoje o Brasil, graças a Deus, olha para a Bahia, tendo a Bahia como uma referência de gestão e de investimento. Eu diria que a Bahia ela ganhou visibilidade nacional e até internacional. Hoje, as últimas visitas que eu fiz ao exterior, já é possível perceber que a Bahia é reconhecida internacionalmente hoje como o estado, por exemplo, que mais investe e que mais atraiu a geração de energia limpa, que hoje, no plano internacional, é um grande diferencial favorável à alocação de empresas. Aqui também nós ganhamos fama positiva, realizando projetos de concessão e projetos de PPP. Então, a Bahia também é hoje conhecida como o estado que honra seus compromissos, que teve e tem responsabilidade na hora de contratar e cumpre aquilo que foi combinado previamente nos editais de licitação, nos contratos, e por isso é um estado que tem uma referência hoje no Brasil de sucesso nas suas PPPs. Nós conseguimos imprimir um ritmo forte na implantação dos consórcios interfederativos, aqueles consórcios que envolvem o governo do estado e os municípios. Então, eu diria que abrimos um leque de parcerias com esses municípios, tendo o consórcio como o intermediador dessa execução. Primeiro, na área da saúde, fazendo essa rede de policlínicas, são 26 policlínicas, geridas através dos consórcios de saúde. E estimulamos também a formação dos consórcios de infraestrutura, estimulando não só do ponto de vista organizacional, político, institucional, mas estimulando na aquisição de grandes máquinas de equipamentos para equipar esses consórcios e esses consórcios poderem executar obras muito mais baratas do que se dariam numa licitação para a execução de empresas. E com isso, nós conseguimos ir avançando na realização de obras urbanas, na manutenção de rodovias, substituindo aquele padrão antigo do DERBA. Fizemos, portanto, uma atualização de gestão através desses consórcios e hoje os consórcios se consolidam a cada dia. Se alguns prefeitos tinham dúvida do início, hoje não tem mais dúvida nenhuma. Se lá atrás poucos queriam exercer o papel de presidente, hoje nós temos disputa, concorrência positiva para dirigir esses consórcios, o que mostra que eles se tornaram um elemento efetivo, real, material de execução de ações em cada região. Então, acho que isso tende a fortalecer e dar capilaridade aos investimentos. A pandemia, eu diria que foi, de longe, o momento mais difícil de toda a gestão. Primeiro que é a gestão do desconhecido, né? A humanidade não passava por uma crise sanitária, uma crise de saúde pública. Nos últimos 100 anos não tivemos nada nessa proporção. Então, é você enfrentar o absolutamente desconhecido, não só pelos especialistas, médicos, cientistas, mas o impacto disso. E eu diria que o impacto global, o que fez com que os recursos materiais, tecnológicos, de saúde disponíveis fossem disputados pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, você presenciar a crise humanitária de saúde numa crescente, óbitos numa crescente, o desespero de pai, de mãe, de filho, de irmão, associado a uma escassez não só de recursos, mas a escassez material, de fato. Ou seja, você tinha um recurso financeiro e não tinha equipamentos, materiais, remédios para comprar. Então, ali foi o momento mais difícil
e um momento que você tinha que lidar com a gestão propriamente disso e com uma comunicação de massa, com a comunicação para a sociedade, para o convencimento da necessidade de, no desconhecido, na ausência de vacina, na ausência de remédios eficazes, conseguir diminuir a taxa de contaminação, diminuir o número de óbitos. E hoje, fazendo um balanço disso, eu diria que o povo da Bahia, que nós baianos, podemos nos orgulhar. Se não conseguimos evitar todas as mortes, mas podemos olhar para trás e nos orgulhar de que a Bahia foi e é o segundo estado do Brasil com menor taxa de mortes por Covid. Ou seja, dos 27 estados, a Bahia ocupou o segundo lugar com menor número de mortes, proporcional à sua população. Então, isso é um dado que nos orgulha, porque isso não foi obtido a partir da ação de uma pessoa, e sim, eu diria, do funcionamento da estrutura do Estado, da parceria, da ajuda dos prefeitos, mas também de uma compreensão nítida, necessária e importante da sociedade baiana, do povo da Bahia, de que era preciso todo mundo se dar as mãos e ajudar naquele processo. Então, eu diria que a Bahia saiu vitoriosa nesse processo, porque teve um lugar de destaque na preservação da vida. E hoje, fazendo o balanço disso, ressalta-se aqui a importância da vacinação e o nosso apelo permanente para que as pessoas se vacinem. Agora que estamos vivendo um novo surto no Brasil, a gente olha para as pessoas que estão sendo internadas no hospital, seja em leitos clínicos ou em UTI, em cerca de 90% dos internamentos são pessoas que não têm o ciclo vacinal completo. Se eu fizer a leitura ao contrário, ou seja, se todas as pessoas estivessem vacinadas, nós teríamos apenas 10%, no máximo 15% de busca de hospital em relação ao que estamos tendo. Isso mostra claramente a necessidade das pessoas se vacinarem e nunca é demais pedir que todas as pessoas completem seu ciclo vacinal para poupar vidas e poupar o sofrimento, não só familiar, mas o sofrimento de todas as pessoas e também gastos públicos. Eu digo sempre, quando fazemos gastos públicos, o dinheiro não é do governador, não é do prefeito, o dinheiro é da sociedade. Então, é muito melhor fazer investimento em saúde para salvar vidas de doenças inevitáveis, que nós não podemos evitar, do que ficar gastando recurso com, hoje, doenças que já têm, eu diria, um remédio que previne o pior dos casos. Ou seja, a vacina não impede a contração da doença, mas impede que essa doença se agrave. E, portanto, em 90% dos casos, como está comprovado, de demanda dos hospitais, essa demanda não existiria hoje se as pessoas tivessem completado seu ciclo vacinal. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, trabalho porque não tem jeito, porque se eu pudesse eu não trabalhava. Eu não, eu gosto de trabalhar. Para a minha existência, eu me sinto me realizando como ser humano toda vez que você pode ajudar outras pessoas, pode ajudar o lugar que você nasceu, que você vive, que seus filhos nasceram e que vão viver. Então, isso nos enche de orgulho. Mas eu diria que aquilo que eu não consegui fazer está muito atrelado às principais coisas, ao que eu precisaria de alguma participação ou colaboração do governo federal, mesmo que fosse apenas uma autorização. Então, eu poderia citar aqui a transposição de águas ali do São Francisco para a região norte do nosso estado. Então, nós temos o projeto da Codevasf pronto, que nós gostaríamos de ter realizado, de adução de água ali para a região de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, aquela região de semiárido que tem uma escassez de mananciais grandes, nós não conseguimos fazer e eu tive que buscar alternativas. E a alternativa foi integrar e ligar com grandes adutoras essas barragens, buscando dar uma estabilidade no abastecimento de água daquela região, na ausência dessa transferência de água. Por exemplo, o anel de contorno de Feira de Santana. Hoje está caótico quem passa por Feira, e ali é uma BR. Eu não poderia, se eu pudesse ter autorização, teria feito até com recurso próprio, como nós estamos fazendo a ligação de Ilhéus Itabuna
que também originalmente era uma estrada federal, eu estou fazendo com recurso próprio, já que ali eu não dependia de autorização, porque a nova pista é do outro lado da via, fora da faixa de domínio do governo federal. Mas nós não conseguimos fazer o contorno de feira. A solução da questão pedagiada das rodovias federais 324 e 116, que está inconclusa até hoje, e gostaríamos de ter resolvido isso, mas é um contrato do governo federal, assim como todo um planejamento que nós tínhamos feito daquela obra que estava no PAC, da ferrovia Centro-Atlântica, para tirar ela de dentro de Cachoeira, São Félix, e que ela passe por Feira de Santana, assim como a recuperação da rodovia Centro-Atlântica, que liga ali o Porto de Aratu até Juazeiro, e ao sul liga até Brumado. Nós gostaríamos de ter revitalizado essa ferrovia tão importante para o desenvolvimento da Bahia, mas também é um contrato do governo federal. Então, tudo aquilo que nós precisamos ao longo de 8 anos de alguma contribuição do governo federal, nós não obtivemos e, portanto, não conseguimos realizar. E agora, espero que com o Jerônimo, numa parceria com Lula, a gente consiga materializar isso. Sei da escassez de recursos da União, orçamentários, mas tendo a decisão política de ajudar a Bahia, a gente procura a forma, inclusive atraindo a iniciativa privada para obras com concessão pública ou com PPP que possam ser materializadas com pagamento ao longo de anos.